Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 19. Levítico, o livro das leis. Glória, glória, glórias. Aleluia. No livro de Levítico, no capítulo 19, no verso 23, o Senhor dá uma orientação e ele diz: E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano, comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vou ler mais uma vez. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, e dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano, comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Pai soberano, bendito e amado, diante desta tua palavra, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha falar ao nosso coração, para que o Senhor fale com nós reunidos aqui na Paz e Vida de Peruíbe, e fale com cada vida que ouvir à distância, que o Senhor olhe para cada coração, para cada situação, porque o Senhor conhece todas as coisas, e aquele que abrir o coração, o Senhor entra, faz morada e abençoa. E é por isso, meu Pai, que nós oramos e clamamos, para que no nome de Jesus, esta tua palavra venha, e venha, meu Pai, produzir frutos para o qual vai ser enviada. Então que eu diminua e que o Senhor cresça. Fala ao nosso coração, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado e amém. E graças a Deus. O Senhor dá uma ordem, que quando eles entrassem na terra prometida, e eles fossem plantar árvores frutíferas, no 1º ano, esse fruto não seria comestível, não era para eles comerem. No 2º ano, a mesma realidade, e não se comeria o fruto da árvore que foi plantada. No 3º ano, novamente, aquele fruto não seria comestível, deixava-se o fruto cair ao chão, voltar à terra, porque Deus disse que esses 3 anos não era para o homem se alimentar daquele fruto. Aquele fruto era considerado incircunciso, ou seja, fora da aliança do Senhor. No 4º ano, todos os frutos que fossem dados pelaquela árvore frutífera era para ser entregue como uma adoração, como um louvor ao Senhor, reconhecendo a graça, a bondade, que tudo pertence a Deus, e que aquela árvore cresceu, frutificou, porque Deus abençoou tanto aquela árvore que foi plantada, como o seu povo. Então eles ofereceriam todos aqueles frutos do 4º ano, como uma oferta de gratidão. E no 5º ano, sim, eles estavam livres para usar aquele fruto, comer, vender, e assim, diz o Senhor, a terra iria prosperar. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou lendo isso. Vamos lá em 1 Reis, no capítulo 4, no versículo 25. E lá está escrito assim, 1 Reis, capítulo 4, versículo 25. Vamos ler a partir do versículo 20, para a gente entender um pouco melhor.
diz assim: eram, pois, os de Judá e Israel, muitos como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. E eram, pois, o provimento de Salomão, cada dia, 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. Na medida de hoje, seriam 6.000 quilos de farinha e 6.000 quilos de cereais. Isso Salomão recebia diariamente. 10 vacas gordas, 20 vacas de pasto, 100 carneiros, afora veados e cabras monteses, corços e aves cevadas. Porque dominava sobre tudo, quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tifsa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas ao redor dele. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Relata o reino de Salomão, um reino abençoado, um reino que ele recebia impostos dos países vizinhos. A fronteira dele ia até ao termo do Egito, e ele recebia essa quantidade enorme de pagamento diário, 6.000 quilos de farinha, 6.000 quilos de cereais, vacas gordas, 20 vacas de pasto. Então você vê, ele era um rei próspero, porque no versículo 20 diz: e eram, pois, os de Judá e Israel, muitos, era uma multidão de pessoas. E eles estavam comendo e bebendo e alegrando-se. O povo era próspero, o povo andava feliz sobre o reinado de Salomão. E ali no versículo 25, que eu quero que você preste bem atenção, diz: e Judá, que era o reino do sul, e Israel, o reino do norte, habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. A videira e a figueira eram símbolos de prosperidade. E o Senhor Jesus, ele usa a videira e a figueira para contar uma parábola, uma ilustração, que quando você abre o coração, você começa e entende que é muito mais do que uma parábola, é uma palavra que se aplica desde os dias que Jesus andou aqui na terra até os dias de hoje. E essa palavra continua sendo viva e eficaz, e é uma palavra que vem para todos nós. Por isso, vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 13. E diz assim, no versículo 1, nós estamos em Lucas, capítulo 13, versículo 1. E naquele tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo. Antes, se vós não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus se encontrava em Jerusalém. Alguns judeus foram até Jesus e disseram: olha, Jesus, o que aconteceu com aqueles galileus? Vieram aí adorar o Senhor, fazer um sacrifício de adoração. Pilatos foi ali, matou a todos. O sangue deles foi misturado
com aqueles sacrifícios. E eles falaram isso, pensando que Jesus ia dizer: olha, vocês estão seguros, vocês são aqui de Jerusalém, porque na realidade os judeus eles tinham muito preconceito com todos aqueles que eram das regiões circunvizinhas, e eles tinham um preconceito enorme com todos aqueles que eram galileus, e eles quiseram insinuar para Jesus que o que aconteceu com aqueles galileus é porque eles eram mais pecadores. Então, de alguma maneira, eles sofriam aquilo que eles praticavam. Talvez eles tivessem ido sem a necessária purificação, com indolência, mas Jesus diz para eles: não vão pensando que é dessa maneira que aconteceu, porque se vocês também não se arrependerem, vocês de igual modo podem perecer. Ou seja, aconteceu um desastre, aconteceu algo que acontece com todo ser vivente, não porque havia ali um juízo de Deus, uma cobrança, não, simplesmente aconteceu. E vocês têm que parar com esse negócio de atribuir o pecado para as coisas ruins que acontecem com as pessoas, porque vocês dessa maneira, conhecendo a lei, vocês estão como amigos de Jó. Vocês querem penalizar a todos, colocando a culpa no pecado e dizendo que é a justiça de Deus. Vocês não entendem que Deus é misericordioso, bondoso e tardio em irar-se? Por que vocês se colocam numa posição melhor do que os galileus? Porque vocês estão aqui na Terra Santa, na cidade de Davi, em Jerusalém? E Jesus continua dizendo: não, vos digo, antes, se vós não se arrependerdes, todo de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quanto homens habitavam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vós não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E Jesus fecha a questão dizendo: olha, aqueles eram galileus, mas aqui ao lado, no tanque de Siloé em Jerusalém, aconteceu uma tragédia, a torre desabou, 18 judeus aqui de Jerusalém mesmo, daqui que estão onde vocês estão, morreram. Não é que eles eram mais pecadores, não. O que aconteceu lá com aqueles galileus, aconteceu aqui na cidade santa em Jerusalém. E olha, se vocês não se arrependerdes, pode acontecer o mesmo, porque o ser humano, ele está aí na terra, e nós temos que pedir, conforme Jesus disse, que Deus nos livre do mal. Na oração do Pai Nosso, o Senhor ensinou: quando orardes, peça ao Pai que os livre do mal. E Deus, quando você coloca a fé, pedindo que Ele nos livre do mal, Ele age ao nosso favor. Por isso que nós temos que ter uma vigilância diuturna. Orai e vigiai, seja prudente, diz o Senhor. Não coloque culpas, não atribua culpas, achando-se que o que aconteceu com o teu vizinho, com o próximo, é porque ele estava em pecado. E o crente, ele tem essa habilidade, porque ele sempre acha que ele é melhor do que o seu próximo, que a denominação que ele congrega é melhor do que aquela que ele vê na rua, porque a dele é mais santa, a dele é o avivamento, a dele é o fogo do Senhor.
E aquela que ele passa, ele não valoriza, até o momento que ele sai dali. Ali ele sai, porque não recebeu o que queria, porque ele foi em busca de um sinal, e a palavra de Deus diz que os sinais seguem aos que crerem, as coisas não acontecem como ele queria, e aí ele começa a dizer que ali também não estava bom. Aí ele vai para outro lugar que ele ouve dizer, e nessa busca incessante, ele nunca encontra algo que o satisfaça, porque falta é Deus no coração. E aí, nessa busca, ele começa a dizer que ali e acolá é fruto do pecado. Acontece uma notícia ruim, como já aconteceu em vários locais, desaba o teto de uma igreja e ele fala é porque ali estavam sobre pecado, Deus pesou a mão. E Jesus está dizendo, olha, não pense que você é menos pecador do que o teu irmão, porque Deus encerrou todos sobre o pecado, para que com todos ele possa agir com graça e misericórdia. Resumindo, todos necessitam de um Salvador. Todos necessitam de alguém que o justifique, e o seu nome é Jesus Cristo. Quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você reconhece Jesus como Filho de Deus, que morreu numa cruz no teu lugar, então você passa a ser justificado pela atitude de Jesus, pela entrega que ele fez em obediência ao Pai, e morte de cruz. Ele passou a ser maldito, porque diz que todo aquele que morre no madeiro é maldito, e ele levou sobre si as nossas maldições e os nossos pecados, e ele ressuscitou ao terceiro dia, é vivo, está no meio de nós, e tem o poder absoluto para acabar com todo o mal. Ele foi até lá nas profundidades do inferno, lá no Hades, e resgatou as chaves da morte de Satanás e diz, olha, o príncipe desse mundo foi expulso, e todo aquele que em mim crê, ainda que o inimigo vir por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá, porque eu vos dou poder e autoridade, e em meu nome expulsarão a Satanás. Nós temos que ter fé, porque o próprio Senhor Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer. Esses aqui foram até Jesus contar uma tragédia, na expectativa de Jesus fazer aquela murmuração, aquela fofoquinha que é inerente do ser humano, e falar, nossa, olha o que aconteceu com os galileus, graças ao Pai que vocês estão livres, vocês são aqui o povo santo de Jerusalém, vocês obedecem toda a lei. Mas Jesus não disse isso, porque naquela época era a época da lei, mas nenhum ser humano foi capaz, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, de cumprir toda a lei sem pecado. E a lei dizia que se você obedecesse os inúmeros artigos e mandamentos da lei, mas você tropeçasse sobre um, você era culpado de toda a lei. Você não passava a ser justo. Ninguém vencia pela lei. E eles querendo ali colocar-se numa posição privilegiada, e Jesus diz, não foram porque eram galileus, porque lá na Torre de Siloé, aqui perto, onde vocês conhecem, aconteceu uma tragédia, 18 morreram, não pelo pecado, porque se vocês não se arrependerem, de igual modo, vocês vão perecer. Ou seja, se você não tiver o arrependimento, a entrega, o reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus, espiritualmente você é morto. Essa é a realidade.
Você pode ter a religião que você tem. Você pode ter a fé que você quiser. E Deus permite. Mas se você não tiver em teu coração a verdadeira fé que traz a realidade que só há um Salvador e só há um caminho, e o seu nome é Jesus Cristo, você está perdido. E Jesus continua contando uma parábola para que eles entendessem melhor, e ele conta a parábola da videira e da figueira, o símbolo de prosperidade que nós lemos lá em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 25, nos tempos de Salomão. Vamos ler aqui a parábola de Jesus. E Jesus conta essa parábola e ele diz assim, versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corte-a, pois que ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa mais 1 ano, até que eu escave e a adube, e se der fruto ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. Chama atenção, porque Jesus disse que essa figueira estava plantada no meio da vinha. Quando você olha a videira, ela é uma árvore que é uma trepadeira. Ela precisa de um apoio, tanto é que atualmente eles fazem os varais de arame com madeira, fazem um giral para que a videira fique ali e facilita a colheita. Ela é uma árvore fraca, ela não tem aquela imponência. E a figueira, ela é uma árvore forte, ela cresce de uma maneira enorme. E ela estava ali no meio da videira. No meio das videiras. Ela tinha uma posição privilegiada. Ela era o destaque. E Jesus está dizendo, olha, da mesma maneira que essa figueira está em destaque, vocês queriam se colocar como aqueles que estão aqui em Jerusalém, atribuindo pecado aos galileus, atribuindo pecado àqueles que são vítimas de tragédias, porque vocês estão se colocando de uma forma como essa figueira, uma árvore formosa, mais alta que a videira, que a parreira, porém tem um detalhe, ela não dá fruto. E ela já está aqui há muito tempo. Ele diz 3 anos. Pode ser que ela estivesse no 1º ano, não deu fruto, no 2º e no 3º. Mas, pela lei que nós lemos lá em Levítico, só a partir do 5º ano é que iriam se procurar os frutos. Porque no 3º ano, até o 3º ano não se colhia nada. No 4º ano se procurava o fruto, aquilo que tivesse dado era como uma adoração ao Senhor. E no 5º ano era livre para o povo. Então você vê que não era uma árvore nova, tendo ela 3 anos, ou ainda que ela estivesse já na época da colheita, que ele foi procurar o fruto no 5º ano, ela não tinha produzido nada. E aqui fica uma dúvida que ela é interessante, porque ele diz, olha, tem pessoas que estão como essa figueira há muito tempo na igreja, talvez no 5º ano, mas tem outros que no 1º, no 2º, no 3º, estão da mesma maneira, porque elas vêm na presença de Deus, ouvem a palavra, e tudo simplesmente é um ritual. E aquela concupiscência do seu coração, a autoexaltação,
não permite que a pessoa se arrependa e que a pessoa se converta ao verdadeiro Deus. Porque para ela se converter, ela tem que amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ela mesma, e ter amor no coração. Tem que ter misericórdia e perdoar aqueles que lhe ofenderam. Se ela não pratica dessa maneira, ela está ali formosa, cheia de arrogância, uma aparência de cristianismo, mas está da mesma forma que essa figueira. E Jesus está dizendo, olha, o dono dessa vinha, ele diz, olha, essa figueira não produz nada, melhor cortar, porque ela ocupa a terra inutilmente. Ou seja, as raízes dela vão longe, porque ela é uma árvore grande, e para ela ficar estabilizada, as raízes vão crescendo na mesma maneira que cresce o tronco. E ela vai ali, aonde está também a raiz da parreira, ela suga toda a seiva, os nutrientes da terra, de uma maneira inútil. Não é justo que ela fique ocupando essa terra. E aí entra o quê? A justiça de Deus. Mas aí o vinhateiro responde, deixe-a mais um ano até que eu escave e a adube. Se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Aqui entra a graça de Deus dizendo, olha, talvez você esteja como aqueles judeus, atribuindo pecado aos galileus, aqueles que estão aí ao teu lado, dizendo que eles não são abençoados porque eles estão em pecado. Talvez você diga que as outras denominações, igrejas, que seguem a minha palavra, que não têm imagens nem ídolos, onde a minha palavra é pregada, não preste, mas cuidado. Cuidado, porque você pode entrar na blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque você atribuir a Satanás aquilo que é de Deus, é blasfêmia. Então não julgue, porque na medida que você julgar, você é julgado, e na medida que você medir, você é medido. Estenda as tuas mãos com graça sobre a pessoa, e se ela for pecador, ore por ela e interceda, que Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse é o milagre da conversão, é o milagre da entrega, é o milagre que você vê aquele ser que era desprezível, que não tinha nenhum valor, e de repente ele teve um encontro com Jesus, e Jesus o converteu, Jesus transformou o coração, e muitos querem ser juízes e dizendo, não é possível, tudo fingimento, isso tudo aí é coisa de crente. Mas deixe que aqueles do mundo procedam assim, mas nós, como membros da família de Cristo, temos que agir com misericórdia, não julgar pessoas. E Jesus, ele pega o símbolo da prosperidade, a figueira, pega a parreira, a videira, e ele diz, olha, essa figueira não dava fruto. Se fosse agir pela justiça, tinha que ser cortada. Mas o vinhateiro, ele fala, deixa mais um ano que eu vou cavar, eu vou adubar, eu vou fazer algo com ela, vamos ver se ela dá fruto. É o Deus da graça, o da misericórdia, é o Jesus que diz, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, arrependei-vos, e eu estenderei a minha mão sobre a tua vida e te exaltarei, porque ainda que você tenha caído, eu quero você comigo, porque você tem muito valor, filho meu. É a graça de Deus que fez com que Jesus curasse aquela mulher encurvada num sábado, e aqueles doutores da lei ficaram indignados porque ele fez algo, praticou uma ação
no dia de sábado, no dia que a lei mandava guardar o sábado e não podia fazer nada que desprendesse uma ação. E Jesus diz, não, eu agi com graça e misericórdia, porque a graça e a misericórdia, elas estão acima da lei, porque eu tenho íntima compaixão e eu estendo a mão para todo aquele que clama. Seja ele pecador, seja ele aquele que se diz íntegro, mas todos necessitam da graça de Deus. Essa é a realidade. E aqui, no fundo, no final dessa parábola, no versículo 9, ele não dá uma direção, ele diz, se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Ele deixa essa mensagem em aberta, como diz assim, essa mensagem é para você. Olha, se você está como aqueles galileus, como aqueles judeus, talvez como a figueira, mas saiba, o julgamento vai ser pessoal, porque aquele que se auto-julgar não será julgado. Não é o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11? Nós temos que olhar para dentro de nós, ver a nossa posição e ficar firmes na certeza de que nós somos míseros pecadores. E por mais que a nossa justiça seja muito grande, para Deus ela é como um trapo de sujeira, um trapo de imundícia, um pano que foi usado como um absorvente pelas mulheres. Isso é referente à nossa justiça. Por isso que nós precisamos ser justificados pelo sangue do Cordeiro. E aí ele deixa essa parábola em aberta, dizendo, se der fruto, ficará, se não, vai ser cortada. E ele diz, olha para você. Você acha que você tem dado fruto? Ou você acha que você sempre julga as pessoas? Você acha que você tem dado fruto de graça, misericórdia? Ou você quer andar pela lei? Você acha que a tua justiça, o teu trabalho, o teu modo de viver já permitem que você entre no reino de Deus? Ou você reconhece que o reino de Deus é um reino que só entra aquele que não tem pecado? E aí você diz, então não entra ninguém, porque eu sou um pecador. Na realidade você tem razão, não entraria ninguém. É por isso que o Senhor disse, olha, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Porque tudo foi realizado por Deus. Ele enviou o seu Filho único, unigênito, para a morte de cruz, para que aquele sangue derramado, ele viesse sobre a nossa vida. E aquele que crê é justificado pelo sangue do Cordeiro. E quando Jesus disse, olha, naquela cruz, na hora da morte, nas últimas palavras ele disse, está consumado. Ou seja, eu paguei o preço pela humanidade. E você tendo essa certeza no teu coração, você pode, hoje, fazer uma avaliação da tua vida, do teu procedimento. E se você é daqueles que julgam a todos, que se colocam numa posição privilegiada, ou que se justifica dizendo, olha, eu sempre trabalhei, eu fiz obras sociais, eu entreguei sopão nas praças, eu entreguei vestimentas no inverno, eu fiz muitas obras sociais, porque eu olhando para mim, eu me considero uma pessoa boa. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu fui honesto, eu fui íntegro, eu fiz o melhor possível. Lembre-se que Jesus disse que aquele que fizer apenas o que é mandado é considerado um servo inútil.
Porque ele disse que se a nossa justiça, ela não ultrapassar aqueles doutores da lei, os fariseus, os que conheciam toda a lei, toda a ordem dada por Deus, se ela não excedesse aquilo, de maneira alguma, eles entrariam no reino dos céus. Nós temos que ter o nosso coração aberto para que Jesus entre, faça morada e Ele derrame sobre nós o Espírito de Deus, que vai nos testificar de toda a verdade. E aí, quando você ouve uma palavra como essa, você é tocado por Deus, você é tocado pelo Espírito Santo, e Ele, que diz a palavra do Senhor, que veio para apontar o pecado que nós praticamos, Ele vai dar a condição real daquilo que nós somos, e Deus nos dá a capacidade de pedir perdão, de sermos perdoados, de viver um novo tempo. Um tempo de vitória, um tempo de bênçãos, assim como vivia aquele povo na época de Salomão. Porque Deus tinha dado uma promessa a Salomão. E Deus é fiel. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E Ele promete que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que receberam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, eles deixam o patamar de criatura para serem filhos de Deus, e aí eles passam a ser herdeiros da promessa, herdeiros da salvação. E Jesus disse: olha, eu vim para libertar o cativo, eu vim para acabar com as obras do diabo, mas eu também vim para que tenham vida e vida em abundância. Hoje o homem corre atrás de prosperidade. Os apelos sempre são feitos para os endividados, para os necessitados, para os falidos, para aqueles que estão desesperados, endividados. E aí eles mostram pessoas que foram ali, fizeram algum sacrifício, algumas obras e foram abençoadas. Mas pouco se fala sobre essa figueira que não dá fruto, porque se a pessoa recebe tudo de Deus, como aquela figueira que foi colocada num patamar acima das videiras, ela foi colocada numa vinha, e ali ela estava numa condição melhor, mas ela não dava fruto, ela seria cortada. Talvez você tenha tido a bênção do Senhor, que tenha acrescentado muitos bens na tua vida, mas se você não colocar o teu tesouro no céu, a prata, a traça, a ferrugem vai corroer tudo, porque Deus diz: diga aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o teu tesouro? Nas obras efêmeras? Nos bens materiais que ficarão quando Deus chamar você? Você tem a certeza da salvação? Você se considera um filho de Deus? Você acredita que você é justificado pelo sangue do Cordeiro? Ou você precisa que alguém cuide de uma maneira especial de você? O vinhateiro propôs: essa figueira não dá fruto, mas eu vou cuidar dela, eu vou dar uma segunda chance. E Deus é o Deus que nos dá a chance enquanto nós estivermos vivos. E hoje Ele diz:
arrependei-vos e entrega a tua vida para Jesus. Ande nos caminhos de Deus, seja vigilante, abra o teu coração, tenha fé, creia na salvação, porque tudo vem das mãos do próprio Redentor, daquele que, antes da fundação do mundo, propôs todas as coisas. Então, se essa palavra falou com você, você nunca entregou a vida para Jesus, ou entregou a vida para Jesus e se afastou, se entristeceu. Talvez você diga, olha, eu muitas vezes agi como aqueles de Jerusalém, atribuindo situações, colocando pecado e fardo sobre as pessoas. Talvez você diga, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu comecei a agir conforme os desejos do meu coração, procurando sinais aqui e acolá, e acabei não encontrando aquilo que eu queria. Nós vamos orar. E esse Deus, que diz que Ele daria uma chance para aquela figueira, porque o vinhateiro aqui representa Jesus Cristo, Ele vai dar uma nova chance para todos aqueles que abrirem o coração. Então, vamos orar. Você que nunca entregou a vida para Jesus, ou talvez entregou, mas se afastou, ou sente no coração o desejo de orar, fazendo um reconhecimento novamente que você quer depender de Jesus, que Ele é teu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Ora assim comigo. Coloca a mão no teu coração e fale assim, aí onde você está: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e nesse momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, porque eu reconheço que muitas vezes eu agi como essa figueira. Muitas vezes andei pela aparência, muitas vezes atribuí pecado àqueles que estavam necessitados. Mas hoje, Senhor, eu quero que a tua compaixão e misericórdia me dê uma nova chance. Eu quero ser perdoado, transformado, e é por isso que eu agora recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai bendito, me ajuda, me purifica, me liberta. Eu quero, meu Deus, viver a abundância que o Senhor prometeu aqui na terra, como nos tempos de Salomão, onde cada pessoa estava alegre, comendo e bebendo. Mas eu quero, Deus, acima de tudo, que o Senhor me perdoe e que o Senhor um dia, quando me chamar, me permita entrar no teu reino e viver ao lado de todos os santos e daqueles que são salvos. Por isso, meu Deus, me ajuda nesse momento e escreve o meu nome no livro da vida. Me abençoa, Senhor, e me purifica com a tua poderosa unção. Quebra, Deus, todas as barreiras, todo o laço, tudo aquilo que me prende ao pecado, e me ajuda, Deus, porque na tua palavra diz lá em Levítico, capítulo 20, verso 7, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. E nós queremos, Pai querido, guardar os teus estatutos e cumpri-los, porque nós sabemos que o Senhor é quem santifica. Me santifica agora, Senhor, e me ajuda a vencer todo o pecado. Me ajuda, Senhor, a andar livre para adorá-lo, não ser juiz de ninguém, mas simplesmente ser um adorador, que o adore em espírito e em verdade. Por isso eu te peço, Deus, escreve meu nome no livro da vida e abençoa a minha vida. Eu te peço agora em nome do Senhor Jesus. Pai soberano, Pai querido, olha para nós aqui reunidos
neste lugar e para aqueles que oram à distância. E nos ajude, Deus, a vencer todas as ciladas e setas do inimigo. Nos fortalece, meu Pai, para que nós tenhamos um coração humilde, um coração cheio de graça e que nós possamos estender a mão para o próximo e obedecer a Tua palavra. Por isso, meu Deus, nós oramos agora e clamamos. Muda o nosso coração. Nos ajude, Deus, a andarmos debaixo dos Teus caminhos e nos fortalece. Tudo isso eu te peço agora, Senhor, no nome do Senhor Jesus, porque eu sei, Deus, que somente o Senhor pode mudar a minha situação. Então, Deus, me ajuda nesse momento, olha para mim, Senhor, e faz o necessário para que eu possa estar abençoado e andar nos teus caminhos. Tudo isso eu peço, Senhor, e agradeço. No nome do Senhor Jesus, o único Deus e verdadeiro que pode me abençoar e que pode a cada dia transformar o meu coração. Muito obrigado, meu Deus, eu te agradeço. E amém e graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Aleluia. Quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder, pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba a prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Deus soberano e bendito, te agradeço, Senhor, por mais essa reunião, por mais esse dia abençoado. Continua, Deus, ao nosso lado. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Olha, Deus, para cada vida que ouviu essa mensagem à distância. E abençoa, Deus, com a Tua graça. Abençoa, Senhor, que ela possa, logo mais, estar também buscando a Tua presença numa reunião como essa. Que ela encontre, Deus, um local onde a Sua palavra é pregada. Se ela for aqui de Peruíbe, que ela venha às nossas reuniões. Ajuda, Deus, a cada um de nós a andarmos debaixo da Tua graça. Fortalece, meu Pai, o nosso coração. Livra-nos, ó Deus, de toda a opressão, de todos os ataques do inimigo, e que nós tenhamos a verdadeira humildade no nosso coração. Abençoa os nossos familiares, os nossos filhos. Abençoa, Senhor, as autoridades desse município. Abençoa, Senhor, meu Deus, os empregadores, aqueles que produzem nesta nação. E abençoa também, Senhor, os governantes. E abençoa o futuro dessa nação nas novas eleições. Pai querido, eu te agradeço no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. E que nós tenhamos um final de semana
maravilhoso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém, e graças a Deus. Obrigado, Senhor, e amém.